Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar para vocês de algumas suculentas que são dignas de coleção. São suculentas que eu acho que, para mim, são as que não podem faltar mais na minha coleção. São as que eu realmente tenho uma autoestima e que eu vou mostrar para vocês hoje. Espero que gostem da seleção. Deixa o like pra mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? A primeira, gente, que eu quero mostrar pra vocês, que eu acho que é muito digna de coleção, da minha coleção aqui, que eu quero muito que ela permaneça comigo, é a Rainbow, né, gente? Essa plantinha aqui, olha só. É uma planta de difícil cultivo, manter ela bem, manter ela bonita. É uma planta bem frágil, sabe? Ela não aguenta muito ficar no tempo. Essa aqui é uma planta que estava super, mas super saudável, super fortona. E aí, de repente, ela começou a ficar meio assim, ó. Essa cor acinzentada e esse branco albino. E eu acho, vamos dizer, digamos assim, meio perigoso quando a planta fica assim, sabe? Muito albina. Com esse tom. Eu já tive uma Rainbow nesse tom e ela foi para o céu das suculentas. E essa aqui foi a segunda cabeça que eu comprei. Mesmo você fazendo o corte, a decapitação, às vezes ela não recupera. Eu nem decapitei justamente por conta disso. Os filhotes dela, que eu fiz do tronco decapitado, é daquele vaso que eu fiz buquê. Agora eu vou mostrar a atualização do vaso de buquê para vocês verem como que ele tá. Esse aqui é o vaso buquê, ó. Cadê as perles variegatas, Márcia? Cadê, gente? Vocês conseguem distinguir qual que é a variegata aqui? Olha só como é que elas perdem as cores na primavera, verão aqui no meu cultivo. Elas estão no tempo, essas aqui, totalmente, tá? E elas não estão assim tão bonitas. Eu tinha uma outra perle aqui, ó, que morreu, apodreceu. Deixa eu mostrar aqui, ó, gente. As variegatas são essas, ó. Essa aqui é variegata, essa aqui é variegata e essa aqui é variegata. O que eu penso em fazer? Eu vou ter que fazer uma limpeza geral aqui e provavelmente eu vou podar. Acho que em janeiro, viu? Eu não sei se eu vou podar agora ou se eu podo em janeiro. Porque, né? Já tá bem cheio o vaso e eu quero podar porque eu acho que quero fazer muda, né? Aquela outra cabeça lá não tá legal, não. E essas aqui estão melhores, porque elas voltaram, ó. Quando elas ficam assim, é melhor para elas, porque elas fazem mais a fotossíntese, né? Agora, quando ela fica muito albina, não é legal, não. Muito tempo, né? Então, eu prefiro que elas voltem mesmo. Aí elas se recuperam e aí no inverno elas voltam a ficar coloridas, tá? Essa daqui, por hora, ó, eu não vou mexer. Eu já mexi, eu já pus ela aqui pra ela ficar normal de novo, mas ela não ficou. Ela tá ficando muito albina o miolo dela, então eu não vou me arriscar a cortar, não. Eu vou esperar mais um pouco. Se ela voltar a escurecer, aí eu vou fazer a poda. Se não, eu espero que ela... Eu vou deixar ela aqui até ver o que acontece. Gente, tá que eu tô com muita, assim, xodó aqui. São as plantas, na verdade, que eu tô com muito xodó, né? É a minha patinha de urso e as versões dela. Gente, eu tô com muito xodó com essa planta. É a primeira vez que eu consigo deixar ela tão cheinha, tão gordinha. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu tô conseguindo proteger ela do excesso da chuva. Então ela tá mantendo a forma mais gordinha e mais cheinha. Isso é muito bacana, né? E mesmo assim ela continua assim, ó, com um certo crescimento, ó. Um crescimento lento, né? Porque a patinha de urso cresce mais no inverno aqui comigo.
Ela entra em dormência agora no verão, quando chegar o calor. Mas aqui não tá muito calor, não. Eu acho que é por isso, ó, que as minhas patinhas estão tão bonitinhas. Olha essa amarelinha, que coisa linda. Olha isso aqui. Essa daqui, gente, ó, é a patinha de urso variegata amarela. E essa seria a patinha de urso variegata branca. Olha só as unhas cor-de-rosa, gente. Essa branca tá um luxo, né? Nessa latinha aqui da Vanilde, da Bonito Lindo Duarte. Olha que lindeza. Quem gosta de comprar latinhas, ó, a Vanilde vende lá no site, no Instagram dela, tá? Olha que coisa maravilhosa. Olha isso. Aí eu tô fazendo mudas aqui embaixo, ó, para ficar um vaso mais cheinho. Olha que riqueza, né? Então, essa também eu acho muito, muito colecionável, vamos dizer assim, sabe? Daquelas figurinhas do álbum raras. Essa daqui, essas duas aqui, ó, são dessa categoria das figurinhas mais raras. Todas elas, gente, eu tô cultivando no beiral, né? Não cultivo elas totalmente expostas à chuva, porque elas são plantas que não toleram excesso de umidade no substrato. Aí o que eu faço? Eu deixo elas pegarem chuva um dia, né? E aí depois 2 dias, né? Depende do clima. E depois eu já coloco elas no beiral. Aqui no beiral, essa daqui, ó. Essas aqui molham mais se chover, porque o beiral aqui é um pouco menos protegido. Essa daqui, que eu acho que é muito mais delicada, eu tô deixando aqui no toldo, nas partes superior da prateleira. Então, essa daqui eu coloco ela na chuva e eu tiro ela da chuva, certo? Para a chuva seria a rega, né? Então, uma vez a cada 15, uma vez a cada semana, que eu tenho feito agora. No verão, uma vez por semana, e no inverno, mais ou menos uma vez a cada 15 dias, tá bom? É o meu jeito, tá? Não é uma regra necessariamente, mas tem dado certo pra mim. A reprodução da patinha de urso é só por corte. Você vem aqui, ó, poda mais ou menos nessa altura e replanta essa cabeça no mesmo vaso para ele ficar bem cheinho. Ceira é a Beyoncé, né, gente? Ô, planta maravilhosa, viu? Olha que planta linda. Essa aqui que é a Beyoncé. Eu considero ela de fácil cultivo para mim. Ela tá comigo no tempo, desde quando ela era miudinha. E esteve comigo a temporada passada todinha na chuva. Então, por enquanto, eu tenho mantido ela no mesmo cultivo. Eu acho esse buquê também bem maravilhoso. Já tá começando a passar um pouco, né? Tá começando a pedir um replantio. Olha só, mas ainda tá bonito. Daqui a pouco vai cair um toró aqui, gente. Mais um toró. Mas enquanto dá tempo eu tô gravando, ó. Tá bem bonito esse vaso. Essa planta aqui pega mais 7 horas de sol por dia, pega toda a chuva que vem, né? Mas caso, olha só, tem uma folhinha aqui que tá meio feia. Caso ela apresente qualquer probleminha, eu vou retirar sim do tempo e colocar sob o toldo. Essa é uma das plantas que são o meu xodózinho. A reprodução dela eu só consegui por decapitação. A quarta suculenta que eu acho muito digna de coleção é a Cante, né, gente? Olha só, a Cante, ela só fica bonita agora, quando ela pega essa chuvarada e depois ela começa a ficar meio doentinha se for mantida no tempo. Cante, ela pega olho negro, tá? Se ela pegar toda a chuva aqui da estação do verão, ela pega bastante olho negro, ó. A folha dela sente muito. Então, eu vou retirar a Cante aqui desse local. Não queria, mas antes de eu viajar, porque eu vou dar uma saída, eu vou ficar um tempo fora, eu vou retirar ela aqui do tempo. Ela não suporta ficar
a temporada de chuvas inteirinha sem pegar doença. Ela pega doença, por isso eu queria resguardar ela um pouquinho. É uma planta de difícil reprodução. Você só vai conseguir uma muda se você podar, fazer a decapitação e depois deixar algumas folhas embaixo. Só o tronquinho eu não consegui. E eu ainda não tive sucesso na reprodução da Cante. Talvez, né, agora com essas folhas mais vigorosas, se eu cortasse, talvez eu tivesse mais sucesso. Mas eu não tenho essa intenção por enquanto. Eu acho essa planta difícil de cultivar. Aqui no meu cultivo é uma planta que não sai muito do lugar, vamos dizer assim. Ela sempre fica mais ou menos desse tanto de tamanho. Mas é uma planta que pode atingir um tamanho excepcional. Eu acho que ela precisa de proteção e mais água, né? Coisa que eu não faço é dar água. E ela precisa de mais água para ficar bonitona assim, tá? Essa aqui, ó, também gosto demais dessa planta. Eu vou replantar ela, ainda não replantei. Que eu acho essa planta realmente muito meu xodó. Eu adoro essa planta, gente. Olha isso. É a Victor Kane variegata, Stone Colorful, né? Essa planta aqui também é bem delicada, difícil de manter ela bonita, né? Eu só vou cortar, acho que esse tronco aqui, ó. Talvez esse aqui pudesse cortar mais para baixo. Esse aqui tá muito albino. E aí eu tenho medo de cortar e matar a planta, sabe? Perder a planta. Quando ela fica albina demais, é melhor a gente não mexer. Olha só. Vou plantar, cortar essas aqui que estão crescendo mais listradinhas. Porque planta albina, gente, ó, não é muito bom. Demora demais para enraizar, sabe? Aí eu prefiro nem mexer muito. Talvez se eu cortasse ela mais nessa parte aqui, ó. Ou esperasse ela voltar a ficar mais listradinha, né? Então, essa aqui, ó, é mais uma planta minha que eu acho muito digna de coleção. Que eu tenho um xodó muito grande com essa planta, ó. Eu tenho que fazer outro vaso para ela. Tá muito pequeno já. Mantenha essa planta em vaso de barro. Ela não gosta de excesso de umidade. Ela despetala. Ela pode despetalar. Não é um despetala fácil que nem a titubãs, não. Esta suculenta que eu gosto, que eu acho muito linda, é essa aqui. É a Golden State. Eu tenho um xodó por essa planta aqui, gente. Olha, que coisa maravilhosa. Essa daqui, ó, não gosta também de excesso de água. Eu vou colocar ela agora em um local beiral, para ela não pegar toda essa chuva que vai começar a cair essa semana, pela previsão. Considero ela relativamente de fácil cultivo. Ela também não é uma planta que gosta de pegar muito. Sabe o que acontece? Ó, isso aqui, ó. Ela perde as folhas de baixo e elas ficam machucadinhas demais. Elas, sabe, isso aqui, ó, tá vendo, ó? Machuca muito a planta. Aí ela não chega a ficar podre. Ela não tem essa tendência de podridão de caule. Mas ela tem a tendência de ficar com isso aqui, ó. Que eu acho que isso aqui é algum tipo de fungo também. E acomete muito essa planta aqui. Se eu deixar a temporada todinha de chuvas novamente. Agora pegou uma cor melhor. É uma planta excepcional. Bem rara. Tava suculenta, gente. É essa daqui, ó. Essa daqui, ela chama Paquifito mexicano. Eu comprei com essa identificação. Eu acho essa planta maravilhosa. Ela nunca me deu problema. Olha só. O que eu gosto nela é uma planta bem lenta. Eu consegui deixá-la nesse formato. Naturalmente, ela foi seguindo o caminho dela. Sempre cultivei ela mais Não, sempre não. Ela já teve uma temporada que ela pegou toda a temporada de chuvas. Sempre cultivei ela em vasos estreitinhos, tá?
vasos com pouco substrato. Aí eu passei ela para esse vaso mais alto aqui, ó. E coloquei bastante drenagem, tá? Então, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos por aqui em diante, ó. Já é drenagem. Daqui do meu dedo para baixo é drenagem, tá? Então, essa aqui, ó, é uma planta, ela muito exótica pelo formato, né? É uma planta que tem a folha muito gordinha e ela se reproduz somente... Ah, eu fiz reprodução dela por folha, demorou quase um ano para brotar e depois quando brota ainda fica lá parada um ano, do tamanhico de de uma unha e ela é muito lenta, tá? Essa aqui, então, eu gosto dela, eu tenho ela já faz o quê? Uns 3 anos. E eu acho ela maravilhosa, gente, olha, maravilhosa. Essa aqui eu tenho muito xodó. Bom, né, gente, eu quero mostrar a Gibiflora Mauna Loa. Essa aqui realmente é uma das plantas, essa aqui tá bem descolorida por conta da chuva, né? Mas a Mauna é uma clássica planta de coleção. É uma das gibifloras que alcançam esse potencial bem grande de tamanho. Tem essa característica dela, que são as carúnculas. Muita gente não gosta desse tipo de planta. Eu até parei um pouco de colecionar as gibifloras por falta de espaço. Elas demandam muito espaço e a gente que gosta de suculenta começa a valorizar o pouco espaço que ainda sobra. E aí eu passei mais a adquirir suculentas de porte menor, né? Fora que uma coisa que eu acho muito ruim das gibifloras é ter que decapitar muitas vezes, sabe? Para você manter ela num tamanho mais baixo. Elas ficam pescoçudas muito rápido. E aí você tem que toda hora, né? Ainda mais eu que cultivo no tempo. Na época dessa, agora que a gente tá de chuva, ela cresce muito. Aí ela fica pescoçuda muito rápido. Então elas dão mais trabalho do que as pequenas, tá? Nesse sentido, aí eu parei um pouco de adquirir. Mas eu acho que coleção é legal você ter pelo menos uma gigante, né? E a gigante que eu acho que é mais clássica é a Mauna Loa, né? A Mauna Loa verdadeira, ela é essa aqui, ó. É a Mauna que é uma das primeiras híbridas, né? Que foram criadas a partir da carunculata, tá bom? Essa daqui, gente, eu acho de fácil cultivo. Se ela pegar toda a chuva do verão, primavera, verão, daqui, ela vai pegar olho negro, pode pegar aí um fungo. Então, eu dou uma protegidinha, tá bom? A 10ª e última é o Cotyledon Ophylla, né? Orbiculata Ophylla. Essa planta aqui, ó. Eu queria ela na versão variegata. Quem não quer, né? Aí sim. Mas essa daqui mesmo, essa daqui, ela tem essa coloração maravilhosa. Olha que planta linda, gente. É uma planta muito bonita, demais mesmo. Ela tem esse formato de arvoretinha, ó. A minha, o ano passado, ela tava mais bonita. O que que acontece? Eu não tinha tudo. Então ela pegou toda a chuva. No final da temporada de chuvas, ela pegou ídio. E eu nem percebi. Quando eu percebi, ela começou a perder muita folha, a parte de baixo aqui. Não tava entendendo aqui que era. Por ela ser branca, né? Não dava para aparecer nada do oídio. Aí depois que eu fui notar que era o oídio. Então eu tenho um cuidado especial agora com ela, para ela não pegar o oídio de novo. Passo bastante enxofre nela, bastante não. Passo enxofre nela para prevenção, né? E combate também. Olha aqui. Também cuido dela com sulfato de cobre, com diatomácea. E ela vai florir. É a primeira vez que ela vai florir aqui comigo. Espero que o tronco não morra.
porque ela é meio parecida com os cotiledons, ou com os calanques, né? Eu tenho mais um ali em que o que acontece? Eu vou mostrar para vocês. Acontece isso aqui, ó. Aqui você tem a floração da planta, ó. Aí você retira a floração e acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Esses dois aqui deram flor. Na verdade, esse também deu. Não sei por que raios esse aqui não ficou igual. Mas aí começou a brotar aqui embaixo, ó. Então, não sei se vai acontecer a mesma coisa com o Ophylla, né? Aí, mesmo você tirando aqui, às vezes acontece isso quando dá flor. Mas, ó, tem brotação aqui embaixo, tá vendo? Ó? Esse aqui tá bem bonito, ó. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Ophylla depois. Eu vou deixar um extra pra vocês, porque eu tô encantada com esse meu mini buquê. Olha que fofinho que ele tá. Que é o meu buquezinho de babalu, que eu consegui montar agora. Olha só. Tá tão bonito, né? Tô tão feliz. Olha que lindo. Maravilhoso. Gosto muito. E eu vou encerrar o vídeo com esse buquê. Essa aqui é uma planta mais difícil também de encontrar. Tem lá na Pé de Flor Suculenta, talvez o Márcio tenha, o Márcio lá de Garça, né? Deixei já o contato deles todos em vídeos anteriores, dá uma procuradinha aí, Jardim do Márcio e tal, que vocês vão conseguir encontrar o contato, tá bom? E eu acho que acho essa planta de fácil cultivo. Você só fazendo a podinha dela aqui das cabeças, ela já brota uma belezinha, tá bom? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Também brota fartamente por folha, esqueci de falar. Espero que vocês tenham gostado então do vídeo. Não esquece de deixar o like aqui. Comenta pra mim quais são as suculentas que não podem faltar na coleção de vocês. Espero que tenham gostado, então até a próxima. Tchau!